Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Chegamos ao final do capítulo 4. Iremos falar hoje sobre os módulos compartilhado, módulo 44, 45 e 46, certo? Bom, a ideia é trabalhar dois conceitos: figuras semelhantes e figuras congruentes, certo? Bom, para isso, nós iremos utilizar uma técnica do desenho geométrico que se chama homotetia. Nome complicado, né? Então, homotetia, tá legal? Essa técnica é utilizada para ampliar ou reduzir figuras. Além disso, a gente ainda pode inverter a figura, ampliando ou reduzindo, tá legal? Então, essa técnica ela vai dar para a gente figuras aumentadas ou reduzidas, diretas ou inversas. É legal? Então vamos lá. Vamos conhecer essa técnica, né? Porque esse conteúdo nunca foi mostrado para os alunos do nono ano. Então trata-se de um conteúdo novo, certo? Então vamos lá. Bom, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, né? Para a gente poder dar início aos nossos estudos. A minha sugestão é que vocês, ao término dessa aula, vocês assistam essa aula novamente, tá legal? E aí, na segunda vez, vocês já peguem, por gentileza, uma régua, né? E um compasso, para acompanhar direitinho as técnicas, dando pausa no vídeo e tentando executar as construções, tá legal? Bom, então vamos lá. Vou começar aqui com a página 75 lá do nosso livro. Tá legal? Então olha o que diz lá na página 75. Ele abre o capítulo falando o seguinte: ampliar e reduzir, e aí vem lá, ó, homotetia, certo? Bom, ele começa abordando, né, como seria a ideia da imagem que sai de uma câmera, né, e é refletida no anteparo onde você assiste o filme, certo? Então, note que a imagem, quando ela sai da câmera, ela sai pequenininha, né? E quando ela chega lá no anteparo, ela chega no tamanho daquele telão de cinema lá, né? Ou seja, sai um quadradinho e quando chega lá na frente é um quadradão. E aí você consegue ver bem lá o filme. Então, é mais ou menos isso que a gente vai mostrar aqui, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó. O que vem a ser então figuras homotéticas? O problema já traz para a gente um outro exemplo aqui, olha. Ele fala assim, que a ampliação ocorre por meio de uma técnica conhecida como homotetia. Nesse caso, eu tenho ali à minha esquerda o desenho de um quadrado, né, de uma foto de uma planta, né, parece um girassol. E aí depois essa plantinha, ela foi, né, ampliada. E aí ele tomou como base a diagonal. Perceba que ele pegou a diagonal da primeira imagem, né, da imagem menor, fez uma ampliação e aí deu origem à nova imagem. Tem algumas características que a gente já pode observar nessas duas figuras, né? A primeira característica bem interessante para a gente observar é que os seus lados eles são paralelos. Se você pegar ali a parte superior da figura pequenininha, essa aí que eu estou passando ali a setinha agora, a parte superior da pequenininha é paralela à parte superior da grandona, certo? Uma outra característica que você pode perceber é o seguinte: a diagonal na pequenininha
e a diagonal na grandona, elas são paralelas. Interessante também. Se eu pegar a base da pequenininha e a base da grandona, elas também são paralelas. Então, quando a gente toma, né, uma figura que sofreu ali um movimento de homotetia, tem algumas características que precisam ser preservadas. O paralelismo dos seus lados homólogos, isso precisa ser preservado. Além do paralelismo, tem outra coisa que precisa ser preservada, que é as questões que a gente já tinha visto nos vídeos anteriores, que é a questão da forma e a questão da proporcionalidade em relação aos lados homólogos. Tudo bem? Então vamos lá. Dando continuidade, a gente tem aqui na página 76 uma imagem. Observe a imagem. Você tem ali um quadrado ABCD e um outro quadrado A', B', C', D'. Eu vou chamar de quadrilátero, tá? Por que quadrilátero e não quadrado? Quadrado, ele tem as suas características específicas, que são 4 ângulos retos e 4 lados com a mesma medida. Como eu não posso medir, né, não tenho aqui ferramentas de medição, uma régua, por exemplo, então eu não posso afirmar para vocês que é um quadrado. Como o texto também não diz que é um quadrado, então eu não posso afirmar que é um quadrado. Por mais que pareça ser um quadrado, eu não posso afirmar. Então eu vou deixar em aberto. Vou informar apenas que é um quadrilátero. Tá legal? Então vamos observar esses dois quadriláteros, o verde e o azul. ABCD, A', B', C', D'. Bom, verifique então que os lados, eles são paralelos. O AB é paralelo a A', B'. O BC é paralelo a B', C'. O CD é paralelo a C', D'. E o A', D' também é paralelo ao AD. Ou seja, os 4 lados homólogos, eles são paralelos, certo? Além disso, lá no texto inicial está dizendo assim: dizemos que duas figuras semelhantes são homotéticas quando estão dispostas de forma que seus lados correspondentes sejam paralelos. Portanto, a questão do paralelismo, ela precisa ser respeitada para a gente garantir que as figuras são de fato homotéticas, tá bom? Então vamos lá. Dando continuidade então, pessoal. Vou sair aqui um pouquinho e a gente vai dar continuidade aqui, tá? Então olha só. Agora a gente tem a mesma figura que eu já comentei. Porém, elas são semelhantes? Sim. Mas são homotéticas? Não, não são homotéticas. Mas por que não são homotéticas? Porque não preserva o paralelismo entre os lados correspondentes. Por exemplo, o lado AB é correspondente ao lado A', B'. E esses dois lados que eu acabei de citar não são paralelos. Por esse motivo, eu não posso afirmar que essa figura ela foi ampliada usando a técnica de homotetia. Não ocorreu isso. Portanto, não são figuras homotéticas. Ok? Então, pessoal, já entendemos então que para ser homotética tem que ser figuras semelhantes e elas precisam estar dispostas de que forma? Os seus lados correspondentes precisam ser paralelos. Grave isso, tá? Por gentileza. Bom, e aí como que a gente constrói então figuras homotéticas? Bom, existem diversos recursos, né, para você construir. Você pode usar sites, aplicativos. Tem um muito bom chamado GeoGebra, né, um aplicativo de construção muito bom. Nós já utilizamos ele em sala de aula quando nós trabalhamos
a função do primeiro grau, né? Chegamos a comentar alguma coisa sobre função e naquele momento eu construí algumas usando GeoGebra em sala de aula. Mas você pode baixar para sua máquina, ele é de graça, né? Você pode baixar para sua máquina e utilizar para fazer construções geométricas. Tá legal? Por isso que eu pedi para nesse momento a gente vai só observar a teoria. Quando vocês estiverem assistindo o vídeo pela segunda vez, a minha sugestão é que vocês peguem ali uma régua, um compasso para fazer as construções. Bom? Então vamos lá. A definição aqui está dizendo o seguinte: chama-se homotetia de uma figura com centro O e razão K a transformação geométrica que associa cada ponto P da figura a um ponto P' na reta OP, tal que OP' é igual a K, esse K aqui é justamente a razão, né, de ampliação ou de redução, vezes OP, que é o pedaço original. Então chamamos o P' de homotético em relação a P, tá bom? E o ponto O a gente chama de centro de homotetia, tá? Bom, a gente vai ver isso na prática, já já. Aqui nós temos todas as possíveis condições. Então são 4 condições e um caso geral, tá bom? Então, assim, eu vou explicar cada um detalhadamente, mostrando o caso e a construção a qual ele se refere. Depois eu volto no caso e vamos na construção a qual ele se refere, tá? Então, nesse momento a gente vai ficar indo para lá e para cá, tá bom? Cuidado aí para não ficar tonto. Olha lá. Leia algumas considerações sobre o valor de K. Primeira consideração, se o K é maior que zero. Então, o que vem a ser o K? Vamos relembrar. O K é o valor que representa a ampliação ou a redução, né, de uma determinada figura. Então, se o K é maior que zero, os pontos P e P' estão numa mesma semirreta de origem O. Olha o desenho, pessoal. Vou mostrar o desenho aqui do 1. Ele está pegando aqui um exemplo para K igual a 2. O 2 é maior que zero. Então, o P e o P', conforme foi dito lá em cima, eles estão em uma mesma semirreta com origem O. Então, está aqui, ó, a origem é O, a semirreta está indo para a direita, a distância de O até P e a distância de O até P'. Note que a constante de ampliação, que é o K, é igual a 2. Então, a distância de O até P' tem que ser o dobro da distância de O até P. Então, como é que vai ficar? A distância de O até P' vai ser igual a 2 que multiplica OP, certo? Ali embaixo, tá bom? Vamos voltar lá agora na segunda explicação. Está dizendo assim, K é menor que zero. Então, os pontos P e P' estão em uma semirreta oposta, né, de origem O. Então, semirretas opostas. Uma está apontando para o lado e a outra para o outro. Então, tem aqui o ponto O. Do O até P está indo para a direita. Então, do O até P' tem que estar na semirreta oposta, ou seja, tem que estar indo para a esquerda. Ok? Então, o que aconteceu ali, pessoal? Note que do O até o P, né, tem medida OP, e do O até o P' tem medida menos 2 OP, menos porque está indo no sentido contrário, ok? Olha lá a constante de ampliação, né? Menos 2, então está indo no sentido contrário, tá? Então está aqui o P' no sentido contrário, semirreta oposta à semirreta dada. Ah, mas negativo, eu falei ampliação, é isso mesmo? Bom, vocês vão ver que quando a gente pegar as figuras, né, aqui a gente está trabalhando com ponto, daqui a pouco a gente vai trabalhar com figura, você vai ver que as figuras, elas também podem ser ampliadas, mesmo tendo sinal negativo. É estranho, né, gente? Então, mas isso acontece, eu vou mostrar já já. Então, olha só, ó, P', menos 2, porque é constante, vezes OP, tá bom? Vamos ler
o terceiro tópico ali. Olha lá, o terceiro tópico diz o seguinte: se K é igual a menos 1, então se o K é igual a menos 1, a homotetia é uma simetria em relação a O. Lembra o que é O? O O a gente chama de origem ou centro de homotetia, tá bom? Pois OP' vai ser igual a menos O. Ou seja, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, pessoal. Vamos lá para o terceiro exemplo. Olha lá. Lembra que eu falei que a gente ia ficar para lá e para cá para entender todos os tópicos, né? Então, olha lá o terceiro. Ó. K igual a menos 1. Então, de O até P está indo no sentido para a direita e de O até P' está indo para a esquerda. A distância de O até P é igual à distância de O até P', tá bom? Então, para a direita foi positivo e para a esquerda é negativo. Ok, gente? Então, está aqui representado para vocês o seguinte: P' é um ponto homotético em relação ao ponto P. E a razão de homotetia entre esses pontos é justamente o menos 1. Ou seja, eles estão em semirretas opostas, tá? Foi? Nesse caso, não houve ampliação alguma. Percebeu que a distância ficou igualzinha? Portanto, não houve ampliação. Houve apenas o que? Uma reflexão em relação ao ponto P. Legal? Vamos voltar no quarto tópico. Olha lá, pessoal. Lembra que eu falei que a gente ia ficar para lá e para cá, né? Então vamos lá. Quarto tópico. Se K for igual a 1, a homotetia é a identidade, pois de O até P' vai ser igual de O até P. Portanto, P vai ser igual a P'. Então, o que vai acontecer? A homotetia vai fazer com que os dois pontos fiquem um em cima do outro. Nada vai ser alterado. Olha lá. De O até P vale o quê? OP. De O até P' também vai valer o quê? OP. Olha como que fica a representação. 1 vezes OP. Então, de O até P' vai ser igual a 1 vezes OP. Foi, gente? Então, mudou alguma coisa? Não, não mudou. E o último tópico? O último tópico, pessoal, é justamente uma generalização de tudo que foi exposto acima. Está dizendo o seguinte: se P' é homotético a um ponto P, né? Se o P' é homotético a um ponto P, pela homotetia de centro O e razão K, então é possível a gente criar esta relação. É como se fosse uma fórmula. Olha lá, de O até P' dividido por OP, ou seja, a razão entre essas medidas, vai ser igual o módulo da constante de proporcionalidade. Foi? Então tá, não esqueçam, pessoal, use o nosso canal, as nossas aulas ao vivo para tirar dúvida. Se esse assunto não ficou bem explicado, comente, peça ajuda, peça para a gente voltar no tópico ou aproveite o momento da aula ao vivo para tirar dúvida. Tá legal? Beleza, pessoal. Vamos então avançar um pouco e ir lá para as construções. Agora nós iremos utilizar a ideia, né, da régua e do compasso para mostrar as construções. É legal? Então vamos lá. Construção da figura homotética. Bom, para construir a figura homotética, utilizaremos régua e compasso. Nesse caso, o compasso servirá para transferir as medidas. Então, pessoal, na verdade, eu preciso de medidas iguais. Se eu tiver uma régua graduada, eu posso dispensar a utilização do transferidor. Basta que eu tenha uma régua graduada. Ou seja, uma régua com as marcaçõezinhas já me ajuda.
tá bom? Vamos para o primeiro exemplo. Construir a figura homotética do triângulo ABC com razão de semelhança K igual a 2. Então, eu tenho aqui uma figura homotética, né, uma figura, um triângulo, e eu preciso construir uma figura homotética. Ou seja, se eu quero construir uma figura homotética, os lados do meu novo triângulo precisam ser o quê? Paralelos, muito bem lembrado. Precisam ser paralelos aos lados correspondentes dessa minha figura original. Então, esse é o primeiro ponto, tá? E os lados, além de serem paralelos, eles precisam ser proporcionais. Ou seja, se eu duplicar a medida AB, então eu tenho que duplicar a medida BC e eu tenho que duplicar a medida CA. Certo? A razão de semelhança manda duplicar. Olha lá, K igual a 2. Então, manda duplicar as dimensões desse triângulo e construir um outro triângulo, né, cujos lados correspondentes fiquem paralelos, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é tomar um ponto O qualquer. Esse ponto O vai ser para a gente o centro de homotetia. A gente costuma tomar esse ponto O externo ao triângulo, porque fica mais fácil para fazer a construção. Então você pode escolher nessa região aqui onde eu estou com a mãozinha ali com o mouse, você pode escolher um ponto O aqui nessa região, mais para perto, mais para longe, do outro lado, enfim. Você escolhe, né, um ponto O, esse ponto vai ser o centro de homotetia, né? Quando o problema não te der o ponto, você tem a liberdade de escolher. Mas existem outros tipos de problema que o ponto já é dado, tá bom? Então vamos lá. Agora que você já escolheu o ponto, você vai fazer semi-retas partindo desse ponto que é a origem, ligando em A, em B e em C. Então olha como vai ficar. Olha lá. Peguei ali o ponto, fiz as semi-retas passando por A, por B e por C. E como eu faço para encontrar o novo triângulo ampliado com a constante de proporcionalidade, né, ou constante de homotetia, igual a 2? Verifique que a distância de O até A, eu vou rebater de O até A', ok? Então, essa distância de O até A ela foi duplicada, chegando até o A', ok? Então, O, A' é igual ao dobro da distância de O até A. O mesmo eu vou fazer com quem? Com B'. Ou seja, de O até B' vai ser o dobro da distância de O até B. De O até C' vai ser o dobro da distância de O até C. Ao encontrar esses outros três pontos, A', B' e C', o que eu faço? Eu ligo esses segmentos para formar, então, o triângulo, ok? Então, tá aí. Então, o segundo triângulo ele é homotético em relação ao triângulo original, cuja razão, né, de semelhança vai ser igual a 2. Foi? Olha um outro exemplo aqui, pessoal. Já estamos fechando a aula. Então, vamos ver aqui esse último exemplo aqui, página 79. Está dizendo assim: construir a figura homotética do triângulo ABC com razão de semelhança K igual a menos meio. K igual a menos meio. Ou seja, se é negativo, a gente aprendeu o quê? Que vai estar em semi-retas opostas. Como esse número é menor do que 1, então a figura ela vai ser reduzida, né? Vai ficar uma figura bem pequena. Então, da mesma maneira, o que a gente faz? Como o problema não te deu um centro, né, o O, para ser o centro de homotetia, você escolhe de maneira aleatória um ponto, de preferência externo ao triângulo, para ser o ponto O. Vamos escolher um ponto por aqui assim, mais ou menos, onde está o mouse ali, ó. Ok? Então vamos lá. Escolhido o ponto, né, o ponto que vai ser o centro,
que a gente faz? O mesmo procedimento. Você faz semi-retas, né? Na verdade, temos que fazer duas semi-retas, né? Ou prolongar a primeira. Pega do ponto O, liga com o ponto C e faz o prolongamento para o lado contrário. Pega a semi-reta do ponto O até o ponto A e faz o prolongamento para o lado contrário, né? Do ponto O ao ponto B e depois faz o prolongamento para o lado contrário. E aí, como você vai encontrar agora a figura reduzida? O que você vai ver? Bom, a constante de proporcionalidade solicitada foi menos meio. Então, no sentido contrário, você vai precisar andar metade da distância, que vai de O até A, por exemplo. Então, de O até A, você tem essa distância de O até A. Pega o ponto médio dessa distância, por exemplo, se do O até A estiver dando, sei lá, 4 centímetros. Então, com uma régua graduada, você sabe que você vai precisar da metade disso, ou seja, 2 centímetros. Então, na semi-reta oposta, você marca 2 centímetros e você vai encontrar o ponto A'. O mesmo procedimento você repete para os demais pontos da sua figura. E aí você vai encontrar o B' e o C'. Feito isso, você liga esses pontos e aí você tem a figura homotética, A', B', C'. Note o seguinte, como a razão de semelhança é negativa, então a figura ela foi construída do lado contrário do centro de homotetia, certo? Em relação à figura original. E além disso, como a razão de semelhança ficou ali entre 0, né, e menos 1, então você teve uma figura reduzida, certo? E além de estar reduzida, note que ela foi invertida também. Olha o ponto A aqui embaixo, olha o ponto A' lá em cima. Então, além de ser reduzida, ela foi invertida, tá bom? Agora, para fechar essa ideia de oposta, direta, ampliada, reduzida, a gente tem aqui uma tabelinha, tá? Para fechar a aula, tem aqui uma tabelinha, olha. De maneira geral, o que a gente vai encontrar? A homotetia direta, a constante de proporcionalidade ela precisa ser maior que zero. Na homotetia inversa, a constante de proporcionalidade ela tem que ser negativa, tá? Então, positiva ela é direta, negativa ela é inversa. Se a constante for maior do que 1, a figura é ampliada. Se tiver entre 0 e 1, a figura é reduzida. E para o lado da negativa, do inverso, se a constante for menor do que menos 1, a figura é ampliada. Lembra que eu falei que, mas se o K foi menos 2, você falou ampliada lá em cima. Eu falei ampliada justamente por isso. Porque a constante, quando ela é negativa e ela é menor do que menos 1, a figura ela fica invertida e ainda fica ampliada, tá? E se a constante estiver entre 0 e menos 1, a figura ela vai ser reduzida. Tá legal? Então, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueçam de tirar as dúvidas. Esse assunto não é um assunto tão simples, tá? É necessário bastante treino, né? Envolve desenho geométrico, então envolve ali o traço fino, com compasso, com régua, certo? Mas eu acredito em vocês, eu acho que vocês vão conseguir com certeza, tá bom? Vocês podem assistir essa aula de novo, dar o pause nos detalhes, tentar fazer as construções, legal? E conte comigo aí, caso tenha dúvida, não esqueça de usar os nossos canais de comunicação aí para tirar dúvida. Tá legal? Aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço. Tchau, tchau.